Você acha que algum dia vai aparecer alguém tão grande quanto o Pelé na causa racial? Não. Não, eu acho que sim. O Vini Júnior. Não, na minha opinião, mas assim, racismo sempre vai ter no É que a futebol. gente tá vivendo um momento que tudo é Eu palco. acho difícil, cara. A gente vê aí o Vinícius Júnior tá passando, a gente vê ele brigando, mas porque as pessoas ficam mais O Pelé já tá na história. Eu sei que ele representa, né? Eu, inclusive, eu fui barrado Novo em Pelé é o hoje Estevam. eu xinguei o Informação que eu já vi, né? Que isso aí várias vezes foi ele, entendeu? E ele ainda continua vem pra falar sobre essa O futebol ele permite, né, a gente fazer uma série de discussões, né, sociais inclusive, né, e que é isso, a gente parte, né, da parte esportiva para questões mais complexas do país. Então, quando a gente consegue trazer esses elementos, né, seja em texto, seja em exposições, em tantas ações, né, do Museu do Futebol, isso de fato faz com que a gente se sinta orgulhoso, né, do que a gente faz. Como ele se tornou o país do futebol, bom, enfim, isso é uma narrativa, uma invenção, né? Assim, todos os países se sentem, ou pelo menos alguns deles, vários deles se sentem o país do futebol. O Brasil é um deles. No caso do Pelé, o Pelé nasceu em 40, num período em que o Brasil vendeu para o mundo uma imagem de democracia racial, né, que aqui não tem racismo, né, que aqui pretos, brancos, pessoas indígenas sempre viveram muito bem, né? Então esse é o discurso da democracia racial, né, que foi inventado ali, né, nos anos 30 no Brasil. E é curioso como a sociedade brasileira só cobra em geral da pessoa negra, né? Então ela cobra do Pelé, ela cobra do Vini Júnior, né? Ela cobra dessas pessoas. Você tem que saber dar uma resposta. Quando na verdade essas pessoas elas passaram a formação delas inteira tendo que negar o racismo, tendo que, olha, se acontecer isso, você finge que não aconteceu, né? E aí no momento em que a pessoa sofre uma situação dessa, aí ela tem que saber, ela tem que dar aquela resposta categórica contra aquele problema social. E isso acontece desde sempre, né? E não é de agora, né? É que agora, né, existe muito mais câmeras, existe muito mais registros mais fáceis, né? O conteúdo para se debater é muito maior, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma conscientização, a gente ainda tem muitas pessoas, torcedores, torcidas, dirigentes, não só torcidas, também é isso, né? Dirigentes, treinadores que são capazes de atitudes e falas assim muito reprimíveis, assim, né? Então é isso. Assim, mas para resumir tudo isso, o que o futebol significa para você? Tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tanto de conhecer gente importantes, até de ter casa, de comprar tudo. Então, o futebol para mim, pro meu irmão, para minha família, foi tudo. E continua sendo tudo, né? Porque eu parei de jogar bola e continuo no futebol. Hoje eu faço os cursos da aula, a pessoa se forma na faculdade, ela vem aprender a dar aula comigo de futebol, eu consigo dar essa aula também, gratuito, não cobro nada. Então, o futebol para mim se resume em tudo. Para mim e para minha família. Você comentou do seu pai. De onde vem essa sua paixão pelo futebol? Por ele. Meu pai foi o melhor que eu já vi. Ele chegou a jogar no São José, bateu no Corinthians e voltou, porque infelizmente não conseguiu ficar, mas gostava muito de ver ele jogar e foi o problema da altura. Ele era um goleiro baixo, jogava futsal também. E vendo ele, eu me inspirei em jogar. Peguei carinho pelo futebol. Meu nome é Luiz Eduardo Messias. Você prefere ser chamado como? Eu sou conhecido como Messias. Messias? Meu nome é Lindenberg Mota da Silva, mas me chamam de Berg. Porque além de ser mais fácil, né, como eu jogava futebol, eu bastante habilidoso, aí eles me chamam de Berg Pedalada. Todos jogam na minha casa, tenho um irmão que já é profissional também, né? E a gente sempre teve o dom na nossa casa, minha irmã também jogava bola, mas profissionalmente só virou nós dois profissionais, eu e o meu irmão Ralph. E hoje nós temos um sobrinho com 15 anos que está no Corinthians também. E a gente já, desde criança, família Silva, joga pra caramba. Aí o rapaz viu a gente jogando e levou a gente pra fazer teste. E eu e meu irmão passamos no teste, graças a Deus, e viramos profissionais. Mas todos tinham talento para ser profissionais na minha casa. Só que aí cada um foi trabalhar, minha irmã virou cozinheira, e eu e meu irmão seguimos a vida como profissional. Mas na sua casa jogava bola? Todos jogavam bola. Inclusive até minha mãe.
Começo de carreira, minha mãe ficava no gol pra gente, aqui no campinho aqui do lado que a gente jogava. Você tem alguma pessoa que você se inspira? Assim, em questão de causa racial? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe, ela trabalha na área da saúde, é enfermeira, e ela passou por muito preconceito no tempo de estudo, né? Acho que hoje isso tem mudado um pouco, ver negros médicos, né, formados. E, minha mãe foi minha inspiração, trabalhava dia, estudava à noite. Inclusive as primeiras furadas assim, de veia, era tudo cobar em mim, então eu inspiro, ela é minha inspiração também, muito, por muito mesmo. A maior dificuldade que eu tive quando eu cheguei no clube foi não saber fazer trabalho educativo, sabe? Eu só sabia jogar bola, não sabia nada, sabe? Eu não tinha nada, quando eu cheguei lá o pessoal já tinha um pouco, eu não sei se era preconceito, sabe? Eu me sentia menos que todo mundo, por quê? Eu cheguei lá não tinha nada, eu não tinha carro, todo mundo tinha carro, todo mundo já era estabilizado, eu nunca tive nada. Então quando eu cheguei no profissional, eu cheguei sem nada. A minha maior dificuldade foi eu mesmo. Mano, é uma questão mais pessoal, mas eu acho que foi a depressão. A depressão, ela acabou comigo em questão de jogo. Eu não tive mais vontade de fazer o que eu mais gosto durante um ano. Chega uma certa idade, você vê, não cheguei onde eu queria chegar, não fui o que eu poderia ser, né? Isso me abalou bastante. Fora que eu tive 3 perdas muito prejudiciais para mim, que foi meu tio, meu avô e minha madrinha, né? Eles sempre estiveram comigo e quando eu perdi eles, eu me perdi. Então eu desanimei bastante. Fisicamente eu não liguei mais, comecei a beber bastante, mesmo em dia de jogos, então é algo que eu consegui reverter, mas hoje eu tô muito bem, pra falar a verdade. Conquistei coisas fora de quadras que eu não imaginava, mas falta 10% ali, 10%. Você chegou a comentar com a gente antes da ligação que rolou uma situação em São Paulo que até fez você ficar na época com uma mágoa, imagina. Sim. Você pode contar? Posso. Isso, infelizmente, é a coisa que eu mais lembro. Eu tava no clube e tem um certo acesso que você não pode entrar. São sócios, que o São Paulo é um clube de sócios, tem muita gente rica lá dentro. Então, eu não sabia, eu não tava sozinho, era eu e mais 2 meninos. A gente foi numa lanchonete, lá tinha um restaurante muito bom. Eu só queria pegar uma água. Aí eu falei, vamos lá mesmo, né? Aí chegou um segurança e falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, vim comprar água. Ele, não, mas quem vocês acham que vocês são para vocês estar aqui? Aí eu criança, não entendi muito, né? Aí eu acho que hoje eu responderia, né? E falar do Didi, por exemplo. O Didi foi o grande jogador da Copa de 58, né, eleito pela imprensa mundial. E ele era jogador do Fluminense e ele, para ligar para a mulher dele, Guiomar, ele tinha que sair da sede do Fluminense. Para ligar num orelhão na rua, ele não podia ligar de dentro. Ou é um campeão mundial, cara, e em 58 não podia fazer isso. É exatamente isso que o futebol permite a gente fazer esse tipo de discussão. Em 2010, a gente sofreu um racismo em Jundiaí. O Red Bull Brasil era em Jundiaí. Nós, jogadores de futebol, entra sempre com chinela, havaiana, sempre largada. A gente sempre é assim, o jogador é assim. E a vendedora não quis nem atender a gente, sabe? Aí nós falamos com o gerente tudo lá, né? Ele pediu desculpa pra nós, que ele não queria atender a gente, foi outro vendedor atender a gente. Na nossa época era mais fácil fazer o racismo, porque não era divulgado. Era sua palavra contra a minha, você fez racismo comigo, eu não tinha prova nenhuma, era você contra eu. Hoje não, hoje já tem prova, hoje a pessoa já se abre mais com o racismo. Se eu fizer um racismo com você aqui, ou uma pessoa ouvir aqui, ela vai contra mim. Naquela época não ia contra eu. Deixava mais com você. Hoje a pessoa pensa 2 vezes antes de fazer. Mas como hoje tem muita pessoa racista, ela nem pensa, já faz. Como você vê toda hora na televisão. Você acha que o racismo no futebol, ou no país também, tem solução? É uma pergunta complicada, mas tem como combater sim. Não acho que vai acabar o racismo. Sempre vai ter o racismo. As pessoas hoje se julgam só por causa da pele, que é preto, mas o racismo não é só a cor da pele.
que eu falo que não é só a cor da pele? Se o Vinícius Júnior hoje, o dinheiro que ele tem, ele sofre acima das pessoas que é torcedor, né? Só que alto padrão, vamos lá, o prefeito da Espanha, de tudo aquilo lá, que é rico que nem ele, que não tem a mesma cor que ele, tá no mesmo restaurante que ele, que eles são branco e preto junto, eles vão se tratar bem. Ele podia ter preconceito com o preto, porque não tem dinheiro, mas aí não é por causa da cor, é por causa do dinheiro. Isso que eu falo que tem as suas exceções. É porque muita gente se esconde, né? Atrás disso. Né? Muita gente comete e isso não é visto. E é por muitas coisas. Às vezes você é olhado torto na rua, tipo, você tá em um bairro mais... Você já vê como é que é. Então, eu acho que se todo mundo querer tem solução. Mas é isso, nem todo mundo vai querer combater isso. Nem todo mundo vai. Eu acho que não. Enquanto eles não ser mais duros na punição, eu acho que o racismo não vai acabar. Não, nem no futebol, nem nas áreas trabalhistas, em relacionamento. Não, é como a gente estava conversando. Ele só mudou de calçada, só. A forma como as pessoas acham que o racismo, né, ele acabou, Não. O racismo nunca vai acabar. Essa é uma verdade. A gente pode fazer o que for, a gente luta, a gente fala, a gente discute, briga, mas a causa principal mesmo, que é a pessoa, o ser humano, vai ser muito complicado. A nossa história mostra isso e não é de hoje. É muito provável. Mesmo que a gente... E lógico, a nossa luta também nunca vai terminar, né? Porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Nunca. Tem pessoas que é criado para ser ignorante. Não tem uma boa educação em casa. E na sociedade também. As pessoas são criadas para ser ignorantes. E vai passando a tecnologia, a gente fica escravo da tecnologia. A pessoa não tem um convívio de conversar um com o outro, independente do que for. Ah, vou mandar aqui, tá tudo bem. Entendeu? A pessoa está se afastando de si. Está tendo essa discriminação entre pessoas mesmo. Entendeu? As pessoas não estão conseguindo mais se aliar entre pessoas, independente de raça. Também acho difícil porque virou tecnicamente como se fosse uma cultura, se dizer assim. Em tudo, hoje em dia, infelizmente, tem o racismo que já vem de vários anos e essa luta continua cada vez mais. Não. Eu acho que chega em um ponto que eu acho que o calor do momento faz as pessoas olharem para a cor e falarem esse tipo de coisa, assim. Então, eu acho muito difícil, muito complicado. Eu acredito que não. Tá cada vez pior, principalmente no nosso país, né? Então, eu acredito que não vai acabar. Principalmente a gente aqui da Várzea, que a gente não tem, né, o apoio assim do governo, o apoio do Estado, então eu acredito que não. Vai acabar, eu acho sim, porque hoje em dia a maioria dos atletas, né, são mais morenos, são mais negros. Pode ver o Vinícius Júnior no Real Madrid, que ele tá lutando contra o racismo, né? E eu vejo que tem todas as situações, né?